Você vai ouvir agora uma reflexão da Palavra de Deus, quando Pedro revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado e aguardado. Deus te abençoe e fique até o fim desta mensagem. Glória a Deus! Saudamos a todos os nossos amados e queridos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesta hora, gostaria de trazer uma palavra para os nossos amados e queridos irmãos, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, que diz assim, a palavra de Deus. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então observamos aqui, depois de os discípulos estar caminhando com Jesus por alguns anos já, talvez 1 ano ou 2 anos, e ele indo para Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta interessante aos seus discípulos, de extrema importância. Ele disse: vocês já estão comigo, já estão se relacionando comigo, já são íntimos, alguns são amigos. E ele pergunta aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Jesus queria mostrar algo importante para os seus discípulos. E eles disseram: olha, mestre, um diz que tu és um dos profetas, outros diz que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. Então veja que as pessoas lá fora, vamos dizer assim, ainda não conseguiram identificar quem era Jesus, sendo que ele já tinha se declarado, amém, Deus abençoe Diego Portugal, e ele já tinha se declarado, dizendo que suas obras mostravam que ele era o Messias. Mas Jesus tinha a preocupação de saber se os discípulos estavam ouvindo a multidão em relação a quem ele era. E eles dizem empolgados: mestre, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, é João Batista que ressuscitou, Elias, Jeremias ou algum dos profetas que temos na Sagrada Escritura. Mas Jesus queria saber se eles mesmos conheciam quem era ele. Então ele faz uma pergunta de extrema importância. Jesus pergunta: e vocês? Vocês que já estão andando comigo há muitos anos, você que já é cristão há 30, 40, 20, 10 anos, Jesus faz essa pergunta para você nesta manhã. Jesus, ele faz essa pergunta para você: quem diz vocês que eu sou? Agora a ênfase da pergunta, ela já muda, porque a primeira pergunta ele diz: que dizem os homens que eu sou? Jesus está perguntando o que os homens têm dito sobre ele. Agora Jesus está perguntando para os seus discípulos e para você nesta manhã: quem você tem dito que Jesus é? Tanto em palavras como em sua vida. A sua vida, ela identifica quem é Cristo? O que Jesus estava querendo perguntar para os seus discípulos era isso: quem vocês têm dito que eu sou? E ele faz a mesma pergunta para nós nesta manhã: quem vocês têm dito que eu sou? E eu creio que um silêncio pairou naquele momento por alguns segundos que pareciam uma eternidade, porque nem eles tiveram a ousadia e a capacidade de dizer
quem realmente Jesus era. É o que acontece muitas vezes com a minha e com a sua vida. Muitas das vezes nós mostramos para as pessoas lá fora um Jesus que a Bíblia não diz. Um Jesus que não condiz com as Sagradas Escrituras. E muitos têm vergonha de dizer quem é Jesus. Muitos se escondem para não se revelar que é discípulo do Mestre. Mas Jesus está perguntando nesta manhã: o que você tem dito que eu sou para as pessoas? Será que aquilo que você vive demonstra realmente quem Cristo é? Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ainda que na sua vida Ele não seja o que Ele deveria ser para você, Ele será. Mas Jesus quer saber dos discípulos o que eles têm dito e o que a sua vida tem demonstrado para as pessoas que quem Ele realmente é. E eles se calaram. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: Tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Pedro teve essa revelação do Espírito Santo de Deus, que ele era o Messias. Para Pedro, Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. Para Pedro, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Pedro, ele era aquele que iria trazer a libertação dos homens em relação à opressão do pecado. Para Pedro, ele era aquele que faria aquela pesca maravilhosa. Para Pedro, era aquele que iria outorgar autoridade sobre a vida dele, e ele poderia estender as mãos para as pessoas e o curar na porta do templo Formosa. Para Pedro, Jesus Cristo é aquele que transformou a sua vida. Para Pedro, ele é aquele que salvou a humanidade, morrendo de braços abertos na cruz do Calvário. Então, nesta manhã fica esta palavra de reflexão, que ainda que você não pregue, mas que sua vida, ela condiga mostrando quem Jesus realmente é. A maior pregação que pode ser feita é com a sua própria vida. Que com sua vida, de tal forma, o evangelho seja pregado que nem precise você abrir os lábios. Porque muitos têm só barulho, zoada. Mas mostrar quem realmente Jesus é na sua vida se torna um pouco complicado, né? Então, nesta manhã, Jesus faz essa pergunta, que você reflita. Rapaz, quem é que eu tenho mostrado para as pessoas quem é Jesus? Muitas das vezes cantamos hinos que mostram um Jesus que as Escrituras não mostram. Alguns hinos têm mostrado Jesus como um garçom, como um escravo, para querer dar tudo aquilo que o homem necessita e precisa. E não é assim, irmão. Então, que nós possamos examinar as Escrituras e a nós mesmos, para não cairmos neste engodo. Naquele momento ficou alguns segundos em silêncio, porque ninguém teve coragem de dizer quem realmente ele era, porque até os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, levantou e salvou aos seus irmãos ali, dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então fica essa mensagem nesta manhã, que você venha falar
mostrar com a sua vida quem é Jesus. E quem é Jesus? O Salvador da humanidade, aquele que transforma e que liberta o homem e leva para o céu de glória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e resplandeça o seu rosto sobre ti. Eu gostaria que você compartilhasse essa live com outras pessoas no seu canal, na sua página, e que você vá lá no YouTube. Nós temos um canal onde nós pregamos a palavra de Deus. O nome do canal, se você quiser, anota aí. E se não der tempo para anotar, depois você volta no final desse vídeo que vai ficar salvo aqui no Facebook. É Pregações Elinaldo, Pregações 1. Tendo como por base examinando a Escritura. Eu vou deixar aqui na descrição, logo acima do vídeo, para que vocês possam clicar e adentrar lá em nosso canal. Nós estamos fazendo lá série de estudo bíblico. Nós estamos nesses dias falando sobre o arrebatamento. Depois estaremos entrando no tema da grande tribulação. Já fizemos o primeiro vídeo, cerca de 30 minutos. E nós iremos entrar na parte 2 do arrebatamento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ótimo dia para todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até outro momento, examinando a Escritura. Diego, forte abraço. Deus abençoe a todos que irão entrar aí. E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.